seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no Conversa Diária, no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de histórias boas para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E a nossa convidada de hoje tem muita história boa para falar. Isso mesmo, ela é a primeira mulher presidente da Beneficência Portuguesa e ela fez da sua trajetória um legado de conquistas diante dos desafios. Então nós vamos falar com ela, Ana Cristina Ferreira. Olá. Seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. É um prazer estar aqui, uma grande honra. Muito obrigada. Costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigos. Fique muito à vontade para conversar conosco, até porque conversando a gente se entende. É verdade. A gente quer conhecer muito sobre a sua história. Pois é. Obrigada por aceitar o convite. Vou pedir para você começar se apresentando, né? Começando pela sua trajetória da infância, para chegar aí depois conhecer um pouco sobre esse seu legado profissional. Tá. Bom, eu nasci em Bauru, sou filha de descendentes de português e espanhol. Sempre vivi em Bauru, minha infância foi muito tranquila na rua, nos sítios, os nossos parentes tinham terras, então a gente viveu muito tempo com os animais e foi uma infância muito agradável. Fui casada e tenho duas meninas. Como chama as filhas? Ana Carolina e Ana Cláudia. E eu tenho 4 netos. E moram fora de Bauru, uma só em Bauru. E a gente tem uma união muito grande, nossa família. Eu e as 2 meninas, é muito forte a nossa união. E depois também com um casamento e a separação e um novo casamento também somos muito unidos. Isso é muito importante, né? Mencionar sobre família. Família. E você menciona sobre a separação, mas nos bastidores já estava me contando também essa boa relação, né, que você tem com o seu atual marido. Sim. Como que é? Compartilha um pouquinho conosco. O meu marido, ele é roqueiro e tem uma banda e talvez isso nos uniu bastante porque eu gosto muito de rock. Como que ele chama? Kleber Tordivelli. E a banda dele é a Rock 80, então só dos anos 80. Enfim, nossa relação é muito boa, nós não temos filhos porque nós trouxemos os filhos do nosso casamento. Então, na realidade, eu tenho 4 filhos, 3 meninas e um menino que hoje mora na Irlanda. A relação é maravilhosa, eu amo todos eles. E nossa trajetória foi muito bonita sempre. E hoje nós temos uma relação, após 12 anos, decidimos que cada um iria morar numa casa. Então ele tem a casa dele, eu tenho a minha, sempre está comigo, mas a gente tem essa individualidade hoje. E está tudo bem, né? O importante é o respeito, é o companheirismo. Sim, isso é muito importante. É meu parceiro. Muito bacana. E aí, entendendo agora um pouquinho, né, para o lado profissional, como que você concilia, né, um período aí da sua vida que você gosta, sempre quis fazer psicologia e assim fez. Sim. E depois você também fez o concurso no INSS. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória aí entrando para o lado profissional. Sim. Em 1976, mais ou menos, faz tempo, né? Eu queria estudar, mas houve um concurso para o INSS. E muito a contragosto eu fiz porque eu queria trabalhar na minha profissão. E aí, por insistência do meu pai, ele era muito rígido, mas nos deu uma educação maravilhosa. Eu fiz o concurso e entrei na faculdade. Adorava a faculdade, fiz uma faculdade por ano, por 4 anos. No 5º ano, eu fui chamada para o INSS para trabalhar na reabilitação profissional. Você fez a psicologia? Fiz a psicologia e quando chegou no último ano... E o seu pai, ele trouxe para você que seria importante fazer um concurso, digamos assim. Isso, qual que é o nome dele? Geraldo Ferreira. Certo. Então, ele queria que eu fizesse concurso
eu entrei na faculdade e eu fiz o concurso, mas eu fui chamada somente no final da faculdade. E eu tinha uma chefe maravilhosa e ela deixou eu fazer um horário especial para eu poder fazer meus estágios. E eu entrei na reabilitação e lá eu trabalhei por 37 anos na reabilitação profissional. Vi ela crescer e vi ela acabar, diminuir a grandiosidade do que é uma reabilitação profissional. Fiz pós-graduação em reabilitação e também fiz pós-graduação em gestão previdenciária. Então, a minha carreira foi toda feita dentro do INSS. Foi uma carreira muito boa, muito brilhante, um lugar que eu amava, né? Quando eu me aposentei, então aí eu retomei a minha profissão. E aí eu fiz sempre estudando no tempo em que eu trabalhava. Então é bom focar que esse estudo sempre voltado para a sua paixão, que é a psicologia. Sim, claro. Aí eu me formei em psicologia cognitiva, fiz hipnose, gosto muito dessa área de hipnose, é muito produtiva para quem tem ansiedade, depressão, vícios, é perfeita. E quando vieram os netos, então eu decidi por parar. Nessa época, eu esqueci de mencionar que eu tenho um irmão que, aos 17 anos, ele foi embora para os Estados Unidos. Ele fez faculdade e depois ele foi para os Estados Unidos e fez a vida dele até hoje lá. Então, sempre a gente tem a oportunidade de passear por lá e desenvolver o conhecimento. Quando foi em 95, mais ou menos, eu fui convidada para fazer parte do conselho da Beneficência Portuguesa. Mas é um conselho da associação. E eu vou dizer um pouquinho sobre o que seria isso, essa associação. Eu gostaria que você trouxesse para nós também, né, sobre a questão do conselho e a questão familiar. Tem raízes também. Sim. Né? Falar sobre, e aí seu pai também tem uma participação. Sim, sim. Então, a associação ela foi fundada em 1914, mas antes disso, muitos portugueses vinham a Bauru, de Portugal, para trabalhar na Estrada de Ferro. E começaram a chegar muitos imigrantes portugueses, e eles começaram a se encontrar na casa de um, de outro, para poder contar as histórias que eles viviam, da saudade que tinham de Portugal, da família que ficou. E aí, então, eles resolveram montar um lugar para isso. E que hoje, é lógico, em 1910, mais ou menos, eles começaram essa conversa e hoje é a Beneficência Portuguesa. Porém, começou muito pequenininho. E eles precisavam também de uma assistência médica para os portugueses que estavam aqui. Então, isso foi crescendo. E como poderia crescer sem dinheiro? Então, foi criado uma forma de associação. Então, os associados mantinham muitas vezes esses gastos. Muitos deram terreno, muitos deram casas, terras, e a gente foi construindo o hospital. Então, o hospital ele foi administrado pelos... o meu avô foi um dos fundadores. Perdão, o nome do seu avô mesmo? Augusto Ferreira. Teve um papel importante, então, também, né? Na beneficência que a gente conhece, sim, da sua importância também. E o meu pai, desde então, que a gente sempre estava junto, ele sempre trabalhou na beneficência. E é um serviço voluntário, sempre, o tempo todo, e eu estava com ele lá nas reuniões, estava com ele na diretoria, mesmo quando não havia reunião das diretorias, somente entre eles. E eu fui convidada em 95 para fazer parte do conselho. Ali fiquei 10 anos e depois, por um presidente, ele me convidou para ser a vice-presidente dele. Foi um momento assim, bastante difícil, né? Porque nunca uma mulher ocupou um cargo de diretoria lá.
E após uns anos, eu fui eleita a primeira presidente em 100 anos de história da Beneficência Portuguesa, da Associação da Beneficência Portuguesa. Então, eu queria deixar claro assim, o hospital é o mesmo CNPJ, o hospital é o Hospital da Beneficência Portuguesa e a associação é um lugar à parte que fica em frente da associação da beneficência do hospital e que hoje, com um contrato que nós fizemos com uma empresa do grupo da Unimed que chama-se Compliance, hoje eles têm totalmente a gestão do hospital e a nossa diretoria apenas acompanha esse contrato. Então, o hospital não é o da Unimed, o hospital é da associação. Entendi, interessante, olha. E falando também sobre desafios. Sim. Você enfrentou alguns. Primeiramente, prestando um concurso, no qual você tinha o sonho de ser psicóloga e não conseguiu realizar a princípio. Depois, o desafio como presidente, né, da Beneficência. Eu gostaria que você também compartilhasse, né, como foi esse processo, porque muitas pessoas elas começam a passar por desafios e elas desistem, né? Ainda mais uma mulher, em cargos importantes. Gostaria que você compartilhasse e deixasse também, claro, um recado para todos que nos acompanham nesse sentido. O trabalho com homens, quando você é uma única mulher, é bem complicado, porque você tem que lutar duas vezes, né? Com aquilo que você pensa, em respeito aos que eles pensam e também exigir o respeito ou adquirir o respeito sobre você. Então, esse desafio foi muito grande. Por vários anos, como presidente, às vezes como vice-presidente, o presidente viajava, eu o substituía, então eu tive bastante desafio com eles. Quando eu fui escolhida para ser presidente, aí mudou um pouco de figura, porque aí eles já conheciam o meu trabalho. Então, porque eu sou muito democrata, então eu escuto o que eles que podem colaborar comigo, e aí hoje eu tenho uma relação muito boa com todos. E por isso eu já estou há 2 mandatos e partindo para o terceiro, se assim for possível, né? Então, é um trabalho desafiante, porém, ele é muito gratificante, porque você vê que você consegue, a mulher hoje consegue muitas coisas se ela tiver paciência, compreensão, porque eu tive compreensão e por isso eu tive a retribuição. Então, eu acredito que a gente consegue sempre quando a gente deseja alguma coisa. E ao longo dessa sua trajetória profissional, quais conquistas você pode passar aqui para a gente, além da conquista como presidente, né, a primeira mulher como presidente da Beneficência, outras, né, nesse relação mesmo profissional nos ambientes que você passou? No INSS foi muito gratificante e um desafio muito bom, porque a gente tinha muitos acidentados do trabalho que não tinham esperança em retorno ao trabalho, porque imagina, em 1980, 1985, esse era um assunto que ainda causa um pouco de... você fica com aquelas pessoas que têm aquele... Esqueci o nome. Não tem problema. Pensar. A gente segura aqui um pouquinho. Do INSS e falar qual que era a função que você exercia também, tá? Então, pode ser? Pode começar de novo. Então, no INSS existia o estigma dos amputados, então eles não acreditavam neles. Então, o meu trabalho lá era estimulá-los. Eu fazia um trabalho paralelo como psicóloga, mas não era psicóloga. Então, a gente tinha um trabalho muito próximo desses amputados e na condição de mantê-los
ativos como se fosse uma oficina. Então, eles tinham ponto para bater, horário para tomar o almoço, vou retornar para a oficina. Então, infelizmente, hoje a gente não tem mais esse programa. Qual que era a sua função? A minha função era um técnico administrativo. E diante da sua experiência e também graduação em psicologia, você acabava fazendo esse acompanhamento? Era muito gratificante. A gente tinha grupos, em parceria com o Senai, dessas pessoas não perderem aquela ânsia do trabalho, porque para elas a vida tinha acabado quando perdia a dignidade. Então foi uma experiência maravilhosa. Após isso, eu fui indicada para ser gerente do INSS em Botucatu. Então lá eu fiquei por uns 12 anos. Também foi um desafio enorme. Era uma agência grande, com muita coisa a ser feita, e eu consegui deixar a agência perfeita, assim, no sentido de estrutura. Então foram momentos assim muito gratificantes. Depois quando eu decidi voltar para Bauru, eu fui trabalhar na perícia médica. Aí eu era chefe dos médicos peritos por um tempo, até a legislação mudar que um médico precisaria ser chefe. Então eu trabalhei com muitos médicos e me aposentei com eles, e eu tenho também um excelente relacionamento. Quando eu vim para a Beneficência, que é um trabalho voluntário também, temos vários projetos, mas aqueles que a gente conseguiu nós trouxemos o consulado itinerante português para Bauru. A primeira visita foi em janeiro, e agora eles serão atendidos, quem fizer o agendamento, do dia 15 ao dia 17 de setembro. Então, aqui é um recado para quem tem vontade de ter um passaporte, uma cidadania, ou algum problema como renovar passaporte, a carteirinha, façam os seus agendamentos no consulado, que escolhe Bauru, e aí vai ser atendido aqui em Bauru. Então, essa foi uma grande conquista. Nós temos também vários palestrantes, que nós temos uma área grande na nossa sede, então a gente convida pessoas e traz o pessoal da comunidade, do hospital e os associados para assistirem. Vocês têm parceria também com o Ministério Público? Ah, sim. Acho que é importante trazer também essa pauta. Essa foi uma ideia que nós tivemos, eu e meu vice-presidente, o César. A gente tinha um projeto para fazer alguma coisa para a sociedade de Bauru, e nós levamos em conta essa possibilidade. O que seria? Existem em Bauru 17 abrigos para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, que são abandonados pela família ou são retirados da família. Então, eles vivem nesses abrigos, mas eles precisam de uma consulta, de um exame, e de primeiro eles têm que passar pelo SUS. E quando a consulta está muito distante, então nós fechamos um convênio com o Ministério Público que, não conseguindo a consulta, através de uma logística própria nossa, a criança é atendida dentro do Hospital da Beneficência ou fora, caso não exista aquela especialidade, e a associação é que custeia todo esse projeto que nós temos com eles. Muito importante também essa ação, né? Sim. Agora eu quero entrar numa questão que você menciona, que sonhos são ajustáveis. Sim. E você fez uma viagem aos 66 anos, Isso, sozinha. Né? Quero que você compartilhe conosco também sobre esse momento especial da sua vida. Porém, nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta já. Tá. E você continue com a gente. Voltamos já já. Não saia daí.
Voltamos com Conversa Diária, falando com essa mulher inspiradora, Ana Cristina Ferreira. E no nosso intervalo, antes de ir para ele, eu havia perguntado, né, sobre a questão dos sonhos ajustáveis, da forma como você pensa, e também aos 66 anos foi fazer a sua primeira viagem. Conta pra gente. Primeira viagem ou a mais importante, enfim. Compartilha conosco sobre esse momento especial. Por que eu uso esse termo? Sonhos são ajustáveis. Aliás, eu ganhei um bottom com essa inscrição. E isso significa muito para mim. E eu gostaria de compartilhar isso. Eu sempre quis morar sozinha ou com meu marido, mas sair de Bauru. Ter uma experiência. E eu tenho cidadania espanhola, mas eu não consigo sair por N motivos, né? E aí chegou o ano passado, eu tive uma conversa com meu irmão, que mora fora, como eu falei para você, e ele falou, não, vai, planeje e vai. E eu comecei a planejar, mas eu não falei para ele, na pandemia, então foram 3 anos de planejamento, escolhendo os melhores lugares, enfim. E quando eu falei com ele, ele falou, manda bala e vai viajar que eu venho para cá. Porque aí, você tem os seus pais, né, que você cuida. Então tem essa importância também dele te auxiliar. Porque o meu pai é falecido há 15 anos. E a minha mãe ela é acamada, então precisa da gente. E precisa de alguém aqui. Ela fica com o cuidador, mas eu sempre estou na retaguarda com tudo, sempre estou com ela. Então alguém precisaria ficar. Atendendo até um pedido do nosso, né, telespectador, que ele sempre menciona, nos acompanha carinhosamente, ele fala, quando falar mãe, pai ou alguém, por favor, cite o nome, vou pedir essa gentileza, que é o nosso telespectador, o César Saffi. Isso. Por favor, o nome da mamãe e continuar contando para a gente essa sua trajetória. A minha mãe foi uma funcionária pública federal e ela se chama Elza Garcia Ferreira. Tá? Então, e aí ele falou, planeje e vai. Eu te dou a passagem, veja quais são os lugares que você quer ir, enfim, nós planejamos e eu fui. Eu desci na Suíça e aí começou o desafio. Eu nunca tinha pego o Google Maps e eu não tinha internet na Suíça para poder me direcionar. E quando a gente tiver um pouco mais de tempo, eu conto todo esse desafio que foi maravilhoso. Foram 70 dias, eu conheci a França, 30 dias na França, 30 dias na Itália, e eu ia para Boston ficar mais 30 dias, para perto do meu irmão, e eu desisti, eu já estava cansada de carregar mala, enfim, eu queria voltar, aí eu fiquei 10 dias em Portugal. Eu conto o seguinte, que desejo nunca é impossível. Eu quis, eu planejei, e eu nunca imaginei que aos 67 anos eu pudesse sair para viajar sozinha em lugares que eu nunca tinha ido. E eu gostaria de compartilhar isso àquelas mulheres que dependem de alguém para fazer um passeio, para se divertir. E eu consegui isso e também outras coisas, por exemplo, o exercício do silêncio, o exercício do desapego. Então, assim, N experiências maravilhosas que você tem quando você está consigo mesmo. Eu quero deixar aqui enfatizado, você menciona sozinha, né, nessa viagem, e sobre o exercício do silêncio. Mas, na verdade, você sempre esteve na melhor companhia, que é a sua própria companhia. Sim. Isso é importante as pessoas entenderem também, né, Cristina? Muito. Eu gosto muito de estar comigo, gosto muito de ficar sozinha, gosto muito dos meus amigos, do meu marido quando eu estou com ele, na relação que eu já mencionei, mas estar comigo, eu tenho um ritual, eu levanto, eu vou para a área da minha casa e ali eu fico comigo uma meia hora. Então, todos os dias, escrevo o que sou grata, todos os dias eu tenho um diário em que eu escrevo a minha gratidão pela vida, pelo dia, pela família, e esse é um ritual que
todos deviam adotar, principalmente a gratidão, que é importantíssima. Excelente. Olha, é sempre importante frisar, né? Porque as pessoas, às vezes, elas, no primeiro obstáculo, elas acabam desistindo, né? E também acham que sonhos não são possíveis realizar, dependendo do período que ela sonhou. E essa sua fala é muito importante, né? E, além disso, você também tem um trabalho que você faz, digamos assim, lazer, que são trabalhos em grupos, que também são importantes, né? Com mulheres. Gostaria que você compartilhasse também desses momentos. Só complementando o que você falou, a gente tem que querer e acreditar, né? Nada é impossível, nada é impossível, né? Bom, com relação aos grupos das mulheres, além do WhatsApp, que a gente se reúne com o pessoal do colégio, da faculdade, eu participo de um grupo há 7 anos que estuda aquele livro Mulheres que Correm com Lobos. É um livro com muitos arquétipos, difícil, e a gente precisa estar junto. E há sempre discussões, crescimento. Eu posso dizer que hoje eu sou uma outra pessoa. Além disso, eu participo de um grupo de leitura chamado Elas. Esse grupo é interessante porque a gente só lê autoras femininas. Não é por nada, mas a gente precisa valorizar a escritora feminina, né? Então, todos os meses a gente lê um livro e uma vez por mês a gente fala sobre esse livro e sobre as nossas experiências pessoais. E um terceiro grupo que eu comecei a participar já tem um mês, esse é mais recente, também é novo, então eu comecei junto com um grupo, chama Cá Entre Nós. São discussões sobre a nossa vida. O tema abordado é sobre obesidade, por que eu não emagreço, por que eu engordei, e por aí afora a gente discute sobre a nossa vida. Também é aberto. Bacana. E para quem quiser te acompanhar, tem redes sociais também? Tenho. Porque às vezes a pessoa quer ir lá bater um papo com você, conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Sim. E qual que é? Olha, como eu tenho sonhos e eu tenho que carregá-los na mochila, porque muitas vezes o sonho fica ali na mochila guardadinho, então o meu Instagram, ele é Tina, com 2 T's, _, carregando, só que é CARR, Sonhos na Mochila. E o Facebook é Ana Cristina Ferreira. E aí, através do Instagram ou do Facebook, pode entrar em contato com o WhatsApp ou tomar um café comigo lá na Associação Beneficência Portuguesa, na Rua 13 de Maio, Rua Rio Branco, 1328. Excelente, perfeito. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, porque bate-papo bom é assim. Fica com gostinho de quero saber mais. Sim. E já vou deixando claro o convite para que retorne em outros momentos. Obrigada. Mas antes de encerrarmos, vou pedir para que você deixe um recado, né, para quem está nos acompanhando, algo que não foi perguntado e quer mencionar, aquilo que estiver no coração. Fique à vontade. Bom, eu gosto de encorajar as mulheres. Então, eu acho que nós devemos ter grandes amizades com homens e com mulheres. Devemos ter esse crescimento com as mulheres, porque nós compartilhamos muitos acontecimentos da nossa vida. E eu tenho muita esperança. A minha vida é movida à esperança e a sonhos. E muitos eu consigo realizá-lo, com certeza. Outros eu pondero para uma outra oportunidade. Então, o que eu queria deixar tudo é possível desde o momento em que você quer e você acredita naquilo que você quer, que você deseja. Excelente. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço. Né, por aceitar o nosso convite. Para você que, né, continue inspirando outras mulheres, desejo sucesso.
Tudo de bom, viu? Muito obrigada. E o convite eu reforço para que retorne aqui para falar conosco mais uma vez. Tá, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Esse bate-papo foi muito importante para nós, né? Para todos nós, com certeza. Olha, espero que para você também, né, que tenha sido um bate-papo inspirador, assim como foi para mim. E é sempre momento de refletir. E com uma mulher como ela, né, que faz os desafios, pontes, né, para sucesso, para conquistas, é muito importante termos ao nosso lado pessoas assim também. E você, claro, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pela sua companhia, por nos acompanhar até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Forte abraço.